Irmãos, a paz de Deus. Seja bem-vindo a mais um testemunho glorioso. Se deseja compartilhar seu testemunho e ser ouvido por milhões de pessoas no YouTube, o número para envio está disponível no vídeo. Agora, vamos ouvir essa maravilha na comunhão e deixe seu pedido de oração nos comentários. Estou sentindo de contar duas obras bem simplificadas aqui, irmãos. Eu agradeço a Deus, Deus preparou a viagem de lá para cá. Estamos aqui glorificando a Deus, né? E o que Deus preparou foi... atendi um batismo numa fazenda, há muitos anos atrás. O comparador era muito crente, né? Consagrado. E ele queria que aumentasse o povo lá na fazenda. E batizava 1, 2 por ano. E naquele batismo Deus preparou, encheu de visita. E ali o Senhor chamou 13 almas. E ali Deus fez uma obra muito gloriosa, notória. Eu fiquei sabendo dessa obra, tem mais ou menos de um ano. Isso tem muitos anos, eu nem sabia dessa obra. Aí o diácono foi congregar lá, nosso diácono lá. E o próprio irmão contou para ele essa obra. A esposa dele sofreu um AVC e ficou paralítica, não andava e ficou muda. E ela foi batizar, e o esposo não ia batizar. E ela batizou, saiu das águas falando e andando. Aí ele foi também e batizou. Ele levou ela no médico e falou, ela não ficou nem sequela. Uma outra obra aqui, rapidinho simplificada. Há pouco tempo, há um ano atrás, nós fomos apresentar um cooperador ali numa cidadezinha. E depois daquela apresentação, irmãos, o irmão que chama Marcos, até o senhor recolheu já. Aí ele contou uma obra da irmã Elza. Eles me chamaram para ungir a irmã Elza sofreu um AVC e uma convulsão. E foi para o TI direto. Lá sofreu 5 AVC e 6 convulsões. No TI estava desenganada. Aí me chamou para ungir, tipo à tarde, assim, né? No outro dia o senhor recolheu a irmã Elza. Ela foi para o necrotério e a situação dela não tinha condições. De repente, as enfermeiras chamou o médico e falou assim, tem uma mulher falando ali, conversando. Aí o senhor ressuscitou ela, depois o irmão Marco foi buscar a palavra, o senhor falou para ele, aquilo foi obra que eu fiz. Eu vou dar mais 3 anos de vida para ela. Tem uma obra rapidinha aqui, a irmã testemunhou aqui, falou sobre uma criança. Então passou uma menina lá, muitos anos atrás, lá na rua, e ela sofreu epilepsia, né? E a menina caiu na rua e juntou gente, a rua encheu de gente. E eles correu para minha casa. Levou a menina, foi no sofá. Eu falei, esposa, corre, depressa, pega o véu. Aí Deus deu de colocar as mãos sobre aquela criança, o Senhor libertou por completo, né? Essa menina não é da nossa igreja, mas o Senhor libertou ela por completo, está hoje muitos anos. Assim, querida irmandade, eu não trouxe a saudação, mas a minha esposa pediu, né, no zap, para mim saudar a irmandade com a paz de Deus. Nosso irmão diácono de Sergipe, irmão Zezé. É ele mesmo, querido. Então vai lá. Deus seja louvado. Eu estava ali sentado, ele ia me levantar. Tem muito servo de Deus, mas essa obra é de Deus, meu Deus. Eu não tenho medo de me levantar para glorificar a Deus. Eu não tenho medo de contar o que Deus tem feito da minha vida. Porque Deus tem que ser glorificado. Nesta noite, tiver cadeado fechado, porta fechada, ferrolho fechado, hoje vai ser aberto na tua vida, meu filho e minha filha. O Senhor está me visitando, meu irmão. Nunca senti tanta força como estou sentindo aqui nessa igreja hoje. Eu já fiquei hospedado aqui 2 anos, mas fecharam todo o Brás. Boa tarde. Será que tem alguém que está com medo de alguma coisa? Vou contar só 2 obras. Ô Cláudio, tem um pouco de paciência com o Zezé, viu? Vou contar 2 obras. A primeira,
me levou lá para Suzana, na casa de uma sobrinha minha. No outro dia, sentado na mesa, aí chegou a irmã. Quando eu disse para ela, Mandade, se nós estivermos na comunhão de Deus, Deus mostra tudo. Não mostra daquele que não quer ficar e comer com Deus, quer levar as coisas em brincadeira. Eu disse para ela, minha irmã, como você sofre? Aí veio minha sobrinha, ô tio, como é que você sabe? Esta mulher sofredora. Esta mulher apanha pior do que macaco. Ela começou a chorar. Eu vou na sua casa. Moço, pelo amor de Deus, eu vou na minha casa. Eu vou pelo amor de Deus. Aí veio minha sobrinha. Tio, não vai na casa dela não. Por quê? Eu vou te contar, não vai na casa dela. Eu digo, eu vou porque Deus está me mandando. Ela foi embora. Daquela hora em diante, comecei a orar a Deus. Passei a tarde em oração, passei a noite em oração. Quando foi no outro dia que a minha sobrinha se levantou, quer tomar café? Eu quero. Eu botou um café, daqui a pouco, agora eu vou na casa dessa, vai me levar lá. Não, não vou levar não. Eu vou lá, vou não. Já que você quer ir? Minha filha, leva tio da casa daquela de Alice. Ele saiu a de 8 para 10 anos, saiu comigo, né? Quando chegou, irmã, a partir de uns 100 metros mais ou menos, ó tio, a casa é lá. Ela voltou correndo. Aí, eu fui. Outro carro. E aquele homem forte, né? Zezé eu liguei. Homem forte, parecia que era um Golias, né? Aí, o que você quer aqui? Aí eu peguei um cadeado, abri. O cadeado abriu, abri o portão, ficou em pé. Quando eu fui em pé, abracei ele. Daqui a pouco veio a irmã lá pra cá. A irmã vinha tremendo, meio com a vara verde. Abracei ele. Você bate nela. Bate em mim agora. Fala, seu covarde. Vou falar a palavra. Seu frouxo. Você bate ninguém, eu só bate em mim. De hoje em dia, você tocar nessa mulher, Deus manda te falar, ele te mata. Ele começou a tremer, mandado. Começou a tremer, aí você me deu a palavra para ele. Abre teu coração, se entrega ao Senhor, e Jesus Cristo, meu Deus, do maneiro, por amor da tua alma e da minha. Abra teu coração, porque você é muito perseguido. O diabo que está em você vai sair agora. Se tem alguém perseguido aí, se tem alguém com medo hoje, o inimigo vai sair do teu caminho, é hoje, viu? Aí, verdade. Deu um recado e voltei, né? Levou tempo que passei com o Zezé, viu? À noite eu fui congregar. Aí a minha senhora, ô Zé, o que aconteceu? Cuidado, foi bem, eu fui bem. Ela sabia que eu não sabia de nada, cuidado. Eu fui congregado de noite de um burro, né? Tinha os anciões, tinha os cooperadores, tinha... Não é sério, eu sou saído, ele vai atender o culto. Ah, não, não. Eu vou dizer, vai, não vai. Eu fui atender o culto, mano. Na palavra, você me deu a palavra também. E na exortação, o senhor falou assim, volta porque a obra está feita. Se alguém vir buscar uma resposta, volta porque a obra está feita, viu? Eu vim para casa. Cheguei em casa ao bairro ia dar 10 horas. Daqui a pouco o telefone tocou. Quando o telefone tocou, era a irmã. É, Lusa, eu tenho que estar aí, tá? É que o marido dela quer ir lá onde está ele. Quando ela falou comigo, não lembro não, viu? O homem e espírito é uma coisa, e na carne é outra, né? É verdade ou não? É verdade ou é? Aí a perna começou a tremer, mandada. Eu corri para dentro do quarto. Fazer aquela oração de passarinho, né?
Fiz aquela oração, me sentei na porta do quarto, deixei a porta aberta, e se ele chegar, querer me pegar, eu pulo pra dentro do quarto e fecho a porta. Aí deu uma meia hora mais ou menos, irmandade. Aí lá vem ela, mais ele. Estava na cozinha, a cozinha tem um quarto na cozinha. Aí ele chegou, eu sentado e ele em pé. Ele olhava para mim, eu olhava para ele. Mas o negócio mais era a porta, irmandade. O negócio era a porta. Aí vai a minha sobrinha. Você não conversa nada não? Você não fala nada não? E eu, calado mesmo. Daqui a pouco ele falou assim, como é seu nome? O relatório é José Lima, mas é melhor saber que conhece o Zezé. O Zezé, como foi que você entrou da minha casa? Como foi que você entrou na minha casa? Eu quero saber agora. Quando eu entro, o cadeado é fechado. Quando ela entra, o cadeado é fechado. Quando sai, é fechado. Eu estava lá dentro, o cadeado estava fechado. Como você entrou ali? Ô rapaz, para Deus tem cadeado, para Deus tem ferrolho, tem portão fechado, para Deus nada é impossível. Aí ele ficou assim, mas como foi? Pai, fique em paz, descansa no Senhor. Deus lhe ama, vá para casa, porque você já está laçado. O inimigo já saiu do teu caminho. Nesta mulher você não toca mais. Escute, irmandade. Aí ele me deu um abraço e eu fiquei com medo. Aí ele foi embora. Aí eu fui para Sergipe. 6 meses segui a casa da minha sobrinha. Zé foi. Aquele homem. E foi lá com essa brincadeira. Ele se batizou. Você está entendendo, Brasil? Eu peço pessoais. Aquela mulher olhava de dia e noite e não tinha o que comer. Depois que ele obedeceu, ele hoje é um empresário e é porteiro da casa de Deus. Eu posso contar outra? Posso contar outra? Vou contar outra, Brasil. O que você puder fazer, eu faço, hein? Não. Eu tenho boa Deus, não manda ninguém. Se eu contar a obra, isso manda de macumbeiro, de feiticeira, ai, manda. Agora, ele fala de macumbeiro, mas não manda ninguém mexer com o macumbeiro, não. Não vai mexer com ele. Só vai se Deus mandar. Eu sei contar tudo. Um dia, irmandade, estava chovendo, eu saí para congregar na central. Da minha casa para a central, eu gasto 1 hora a pé. Aí, foi a minha esposa. Não vai não, Zé, tá chovendo, não vai não. Então vou. Peguei o guarda-chuva, aí saí e fui para a igreja. No meu bairro, uma igreja católica, e tem um beco. Quando eu passei da igreja católica aqui, passei o beco, tinha um pé de pau, daqui a pouco pulou um cara no meu pescoço. Me agarrou assim, e eu fui com o guarda-chuva amado. Eu quero matar um hoje. Eu vou te matar. Porque ele saiu da pilha de Ceará ontem, ninguém dá emprego, eu estou com fome, vou matar um para voltar para a cadeia. Eu vou matar você. Aí botou o revólver na minha cabeça, velho. Na minha cabeça, botou o revólver na minha costela. E eu caminhando. Caminhando, mas já clamando o sangue de Cristo. Na comunhão, quando nós clamamos o sangue de Cristo, o diabo é quebrado às forças. Eu quero matar. Eu digo, rapaz, é o seguinte, ele era alto, forte. Se meu dia é chegado, eu vou. Se meu dia não é chegado, quem vai é você. Quando eu falo, eu falo, tem medo de ganhar. Aí, e caminhando. Eu quero matar, porque eu não presto, eu não valo nada, não, rapaz. Deus, as criaturas de Deus, nenhum é ruim. 6, 2. As criaturas se tornam ruins por não dar lugar à palavra de Deus. Abra teu coração, vamos para a casa de Deus
E lá você vai ouvir a palavra, Deus pode te libertar até agora. Lá somando a palavra, você vai ser o servo de Deus. Vai demorar um pouco, mas as portas vão abrir para você. E Deus vai te abençoar. E agarrado, mano, com o revólver. Eu vou no batalha. Se meu dia é hoje, eu vou. Se o meu dia é hoje, quem vai é você, viu? Na frente tem uma família fazendo um churrasco. Quando ele viu, a família me soltou. Mas não foi de pessoa não. Foi Deus que me soltou, mano. Aí ele vai embora para sua igreja. Aí voltei para sair caminhando. Aí vai aqueles conhecidos meus. Por que não, fiquei para ir embora. Aí eu fui para a igreja. O que o senhor fala aqui, cumpre, viu? O que o senhor fala aqui, cumpre. Eu esqueci a palavra, o senhor fala comigo hoje. Que aquele cara me pegou. Aí o senhor mudou a palavra. Você que entrou aqui hoje, foi pegado. Aquele já está na sepultura. Será que tem alguém que tem medo aqui? Está com medo daquele que lhe persegue, lhe maltrata, lhe ofende? Não tenha medo não. Entrega na minha mão que você resolver, viu? Voltei para casa. Eu não contei a ninguém, fiquei em paz. Meu brother, 3 dias depois, aí veio uma pessoa na minha casa que viu tudo ocorrido. Zezé, traz uma notícia de quê? Aquele cara que lhe pegou. Mataram ontem à noite. Ele está sepultado, eu estou aqui do glórias a Deus, irmandade. Irmandade, não tenha medo de pecado diante de Deus, viu? Irmandade, se for contar obra, eu vou até amanhã. Mas o Senhor não deixa. Eu gosto de ficar, eu sou alegre. A gente sai de casa triste, abatido, provado, angustiado. A gente vem para a casa de Deus para louvar a Deus se te deu da nossa vida. Sim, mano. Chegando na casa, a gente fica calado, com medo, acanhado. Irmandade, não tenha medo de glorifique a Deus, irmandade. Deus está na vossa vida. Deus te ama. Não há cadeado hoje, não há corrente, não há porta que Deus não abra hoje. A irmandade de Sergipe, o ministério, a minha família, trouxe da Maria as vossas saudações com a santa paz de Deus. Graças a Deus, pelos pensamento eterno, essa confirma que a sua palavra até o último dia da minha vida. Graças a Deus, a serva de Deus da Suíça e eu sou da França. Graças a Deus, que faz 20 dias que nós chegamos nessa terra maravilhosa, terra de glória, terra de louvor, de glória, terra de oração, de congregar todo dia. A minha filha não dá para testemunhar hoje por causa do horário, mas graças a Deus, irmãos, 20 dias congregando todo dia, orando, dando glória, e nós vamos continuar, que essa terra é boa e gostosa, é a Irmandade do Glória, a cidade do Glória, é conhecida mundialmente. Eu já fui em 20 países, aonde fala de Uberlândia. Graças a Deus, irmãos, que aleluia, e na França ainda, orando na madrugada, graças a Deus, Deus falou assim para mim, meu servo, 7 dias em Uberlândia te dou um sinal. Eu vim a trabalho, dessa vez eu vim morar em Uberlândia, depois de 20 anos, Deus deu graça, me liberou, graças a Deus, que daí eu falei, Senhor, pensei que era algo material, que nós veio material, aí quando foi 7 dias, minha filha que está aqui, francesa, nasceu lá, Deus chamou ela dessa graça maravilhosa. Eu estou feliz, contente, alegre, porque foi um grande sinal na minha vida. Minha filha passou muita prova, muita tristeza, ela com 10 aninhos, a mãe dela abandonou a casa, largou as 3 crianças, largou tudo, foi seguir o seu caminho, aí foi muita prova, muito desespero, essa menina entrou em depressão, em tanta coisa, psicólogo, psiquiatra, ela passou tanta coisa, quis se matar, quis acabar com a vida dela, ela veio morar comigo, no dia que ela mora comigo é só glória, é só aleluia, é só buscar Deus, ela fez jejum já de 4 dias, de 3 dias, de 2 dias, orando, ela está no Brasil turbinada, e eu estou aqui glorificando a Deus. É muita obra, mas o horário não espera para não cansar e ficar tarde o culto. Eu vou contar a obra que eu vim contar aqui nessa igreja. Graças a Deus, irmão, o Senhor chamou eu, muito pobre, nasci numa família muito pobre, vendia coxinha, picolé, eu conheci o que é pobreza, aleluia, a minha mãe também, muita dificuldade, muito desespero, aleluia, mas graças a Deus, o Senhor me chamou nessa graça, e quando eu fui pela primeira vez na oração, fiquei apaixonado, e até hoje nunca mais vou largar. E uma senhorinha de 86 anos pegou na minha mão, começou a marchar e falou assim, menino, você não tem nada, você é pobre, se virar você de cabeça para baixo não sai R$1, mas Deus me deu uma visão de você, menino, você nunca viu um avião de perto, mas a visão que eu vi é assim, você só não vai ver um avião de perto, como você vai andar em avião, você vai até enxuar de andar de avião, você vai conhecer vários países, você vai falar em outras línguas, e você vai ser importante, vai ter empresa, vai ter funcionário, eu vou te abençoar na terra. E quando Deus
Graças a Deus que servo de Deus, amigo nosso Marquinhos dessa comum, ali nós ligava para ele, na nossa aflição ali, que um lugar difícil, terra seca, pouco culto, e nós ligava para ele, dava conselho para nós, dava para nós culto que ligava dentro do culto para nós, e nós lá na França escutava o culto e chorava, aleluia, se alimentava assim, e muita prova, muita angústia, muita aflição, mas dou graças a Deus que um dia um demônio tomou alguém e essa pessoa veio matar eu estava no quarto andar e eu confesso, não adianta mentir, tem que falar a verdade, eu não aguentei sair correndo porque ele pegou uma faca desse tamanho, eu não aguentei sair correndo, descendo a escada correndo, eu fui embora, mas quando eu cheguei lá fora, irmão, a porta estava fechada, e quando eu percebi ele desceu, aquela faca na mão, quando eu percebi todo endemoniado, eu percebi que não tinha jeito, não estava com uma faca me forte, eu caí no chão e comecei a falar, Deus, te entrega a minha vida, fui falando com a Deus tudo ali, ele chegou, pegou, pisou na minha boca, pegou o cabo da faca e começava a bater na minha faca, ora, você não gosta de orar, ora aí, eu também batia na minha cabeça, aquilo eu tinha muito medo, meu corpo tremia todo, mas quando ele pegou o cabo da faca, ele foi enfiar a faca no meu pescoço, e que a faca tocou no meu pescoço, ele começou a tremer e não conseguia enfiar a faca, e começou a tremer, aí quando eu percebi que ele não enfiava a faca, aí eu fiquei acompanhando, ele saiu, de mim, o demônio saiu dele, ele olhava pra faca, olhava pra eu no chão, e ficou assustado e foi embora, alguém abriu a porta e eu fui embora, irmão, o demônio não me matou, mas eu confesso a verdade, entrou dentro de mim um terrível aflição, uma terrível angústia, aleluia, eu falei, eu não aguento mais esse lugar, agora eu vou embora desse lugar, não tem mais jeito, Senhor, eu falei, no outro dia eu já vou embora, fiz as malas, preparei tudo, aí Deus graça, deu um sentimento de ligar pro servo de Deus, vai aqui, o Senhor falou, liga pro meu servo, liguei pro servo de Deus, aí eu ia na hora de cair na comunhão, na oração, Evandro, ele orando aqui, o Bernardo e eu lá na França, e daí orou por mim, orou, aí ele falou, Evandro, levanta, porque o que aconteceu foi forte, aí eu fui, aí ele falou, o Senhor vai te dar um sonho, eu tinha um desejo, irmão, muito grande, irmão, aleluia, como a irmã contou, eu sonhava em ver anjo, aleluia, e eu tinha um desejo de ver anjo, aleluia, os irmãos contavam de anjo de oração, contavam de anjo de todo jeito, e eu nunca tinha visto anjo, irmão, aí, irmão, fui dormir, quando eu fui dormir, que eu deitei, a minha alma saiu do meu corpo, já aconteceu por 3 vezes, a minha alma saiu do meu corpo, fui subindo, irmão, cheguei, entrei na Terra Santa, quem queria ver pra mim no anjo, eu vi muitos anjos naquele lugar, aleluia, era anjo de todo lado, anjo de direita, à esquerda, anjo atrás, assim, eles voavam, irmão, eles saíam correndo assim, eu voava, eles atravessavam, parecia que ia bater, era muito anjo pequeno, anjo grande, anjo de todo tipo, irmãos, aí só que eles não olhavam pra mim, eu achei estranho, eu sabia que eu estava na relação, e eles não olhavam pra mim, eu achei aquilo estranho, mas de repente eu toco flauta, 4 anjos ficou em cima de mim, tocando flauta, fez continência e começou a tocar flauta, a hora que ele começou a tocar flauta, aqueles anjos pararam tudo no céu, e ficou voando, os que estavam do meu lado, atrás, na frente, olharam todos para mim, glória ao nome do Senhor, e começou a cantar um coral muito lindo no céu pra mim, aí eu comecei a chorar, e quando acabou de cantar aquele coral, o céu andou assim, a voz de Deus gritou, aonde está sua prova? Irmão, levantei, acordei, liberto por completo, aleluia, e o Senhor me guardou aquele lugar, muitos altos e baixos, que faz parte da vida, mas a árvore que o Pai planta, ninguém arranca, outra oportunidade nós volta e nós conta a obra, graças a Deus, Deus seja louvado. Deus seja louvado. Agradeço a Deus, eu vou rápido as palavras, que Deus tem me chamado pela sua graça, tem me conservado de pé até esse presente momento. Agradeço a Deus, irmão, moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, aleluia comum, aleluia Nova Campo Grande, Barracão, irmão, trago, desejo levar as vossas saudação com a santa paz de Deus. Irmão, que coisa linda, irmão, que amém maravilhoso, né? Que comunhão, irmão. O menino falando aqui, quem gosta do voo da glória, da avó da glória, a lamanária, a glória, o nome do Senhor, irmãos. E o céu de Deus falou de 7 dias, vou contar rapidinho, irmão. Trabalho com venda, aleluia, glória ao Senhor, irmão. Não deixa a moto abastecida um para o outro, e naquele dia, aleluia, o servo de Deus esqueceu de abastecer. Aleluia, irmão, peguei a BR, irmão, glória ao Senhor, quando eu estava voltando, aleluia, eu vi que a moto foi perdendo a força, aleluia, encostei na BR, é difícil parar para motoqueiro, glória ao nome do Senhor, irmão, olhei o sol, irmão, 3 horas da tarde, glória ao nome do Senhor, aleluia, glória a Deus, nas alturas, irmão, agradeço a Deus que era moço, e vi um moço, irmão, lá em Campo Grande, e contava a obra, contou uma obra, aleluia, que o combustível da moto dele tinha acabado, aleluia, glória ao Senhor, e alguém passava do lado dele e falou, crente, seu combustível acabou, crente? Aleluia, zombado, irmão. Aleluia, ele olhou para o céu e falou, Senhor, que zombaria é essa? Faz um milagre, o Senhor falou, abre o tanque, meu filho. Aleluia, dá 7 glória dentro do tanque, que eu vou fazer um milagre. Glória ao nome do Senhor. Fala, mas a igreja acredita nisso, irmão, dá glória a Deus.
Ali meu céu, Deus falou do 7 aqui, Ele deu 7 em glória. Alamanai, dentro do tanque, eu lembrei da obra, irmão, olhei e falei, Senhor, o sol está escaldante, lembrei da obra, o Senhor falou, sou mesmo Deus. Alamanai, abre o tanque da moto, meu filho, a igreja acredita nisso. Eu abri o tanque da moto, Deus me tomou numa linguagem celeste. Alamanai, eu dei 7 em glória, fechei, bati o pedal, a moto pegou. Alamanai, levou nós até onde tinha que levar. E nós está dando glória, a igreja tem glória para dar. Alamanai, você entrou aqui na reserva, Deus vai encher o teu tanque na terra. E Alamanai, é Jesus. Aleluia. Eu agradeço a Deus, ora a Deus por mim e por minha família. O nosso desejo, irmão, é de um dia ver a face de Deus como ela é. Aleluia, eu agradeço a Deus por tudo. Trago o desejo, levar a saudação. Deus seja louvado. Nosso irmão Adriano, cooperador oficial lá nesta comum que ele falou, Nova Campo Grande, na verdade. Querida Irmandade, eu gostaria de levar as vossas saudações para saudar a minha comum em Brasília, condomínio Maranata, com a santa paz de Deus. Irmãos, o horário está cansadinho, mas eu senti no meu coração e algumas obras confirmaram que eu não poderia ser ingrato diante de Deus. Agradeço ao Senhor, irmãos, que o Senhor preparou para mim uma esposa, tem preparado para nós 3 filhos. Agradeço a Deus que o Senhor o chamou desta graça ainda criança. Irmãos, e o meu segundo filho, o Senhor, irmãos, deu a graça que quando ele nasceu, no dia 6 de dezembro, agora próximo vai fazer 10 anos. E aí, irmãos, lá em 2014, quando ele nasceu, irmão, surdo. E aquela criança, irmãos, foi diagnosticada com surdez. Irmãos, e nós ali, eu e a minha esposa, nos desesperamos muito com aquela situação. Não que nós, irmãos, tenhamos nenhum preconceito, não é isso, irmãos, mas o pai e a mãe esperam que a criança, né, irmãos, tenha todos os sentidos ativos. E nós, irmãos, nos preocupamos e fomos ali encaminhados para o centro de tratamento, ali de Brasília, no 913 Sul. Eu agradeço a Deus, irmãos, que quando nós ali chegamos, fomos bem atendidos por aquela assistente social. Ela fez ali aquela investigação, irmãos, e naquele atendimento, no primeiro atendimento, e nós vimos, irmãos, a situação de crianças que carregam, irmãos, essa necessidade especial. Eu agradeço a Deus, irmãos, que nos condoemos e voltamos para casa num dia de segunda-feira, numa tristeza muito grande. Agradeço ao Senhor, irmãos, que de lá até a minha casa, mais ou menos uma meia hora de deslocamento, nós não trocamos nenhuma palavra. Nós chorávamos, bendito é o nome do Senhor. Aquela noite, irmãos, nós não tivemos apetite para jantar. Irmãos, oramos bastante, clamamos ao Senhor. No outro dia também uma tristeza. Irmãos, e as nossas lágrimas clamavam a Deus para o Senhor fazer uma obra. Nos lembramos, tanto eu como a minha esposa, fomos fiéis ao Senhor nos dias da nossa mocidade e clamamos ao Senhor pelas suas promessas maravilhosas na nossa vida. Terça-feira, culto na minha comum congregação. A minha esposa disse, hoje eu não tenho forças de congregar. Mas eu gostaria de te pedir uma coisa. Congrega hoje e busca a palavra. O que Deus falar, eu vou crer e vou aceitar na presença do Senhor. Fui congregar, o Senhor, irmãos, mandou a sua palavra sobre o renovo de Davi. Glória ao nome do Senhor. Agradeço a Deus que ali o Senhor mandou a sua palavra. E quando falava do renovo de Davi, o Senhor dizia, esse renovo, aleluia, foi espiritual, mas hoje vai ter um renovo material. Se precisar, eu troco o pulmão, eu troco o coração, eu troco a mente, eu troco a orelha, o ouvido. Irmão, ninguém sabia daquela necessidade. Só eu e a minha esposa, a minha sogra, a minha família. Agradeço a Deus que trouxe a palavra para ela. No outro dia, irmãos, nós tínhamos consulta, 1h30 da tarde. Agradeço a Deus, irmãos, que eu também nunca tinha visto anjo, assim, face a face, com meu olho nu. Agradeço a Deus que trouxe aquela palavra para ela. E quando foi no outro dia, nós tínhamos que sair. E eu agradeço a Deus que nós nos ajoelhamos para orar. Aquela criança chorava bastante. Eu ajoelhei, como eu estou aqui, minha esposa na minha frente, e aquela criança na nossa cama, deitadinha de lado. Agradeço a Deus que a oração do crente atribulado ela é muito rápida. Agradeço a Deus, irmãos, que eu presidi aquela oração. E quando nós orávamos, irmãos, eu senti quando a presença de Deus manifestou, aleluia, aquela criança parou de chorar, a minha esposa manifestou a promessa na minha frente. Eu abri o meu olho, irmãos, eu vi quando passou assim, irmãos, só deu para ver passando um anjo entre nós, aquela criança, aleluia, que eu abri o olho de vez ele desapareceu, aleluia, nós ali levantamos a oração, anunciei para ela que Deus ia fazer uma obra. Fomos até aquela clínica, irmãos, ali levamos aquela criança, por procedimento médico foi realizado novos exames. Agradeço a Deus que foi realizado novos exames, irmãos, e foi detectado que aquela criança não era mais surda, ela estava ouvindo perfeitamente, aleluia. Na nossa casa nós temos um alto da nossa criança surda, irmãos, e está lá ele ouvindo, correndo, dando glória a Deus, estudando a música, dizendo que Deus é bom, aleluia, porque, irmãos, Deus cumpre a sua palavra na vida daquele que
Glória a Deus, seja louvado. Irmãos, Deus seja louvado. Eu agradeço a Deus, meus irmãos, por muitas obras maravilhas que o Senhor já fez na minha vida e tem feito. E hoje, congregado à tarde, o Senhor me pediu para contar essa obra. Eu estava lá no banco, o Senhor pediu para me contar essa obra. E eu vou contar essa obra aqui nesse grupo, porque esse grupo aqui vai entender perfeitamente a obra que Deus fez. Uns anos atrás, um certo dia, eu estava na minha casa, o companheiro ligou para nós, os irmãos vão entender a obra, e falou para mim: você não sente de me ajudar a ajudar eu concretar a entrada da minha casa? Ele mora no shopping park, e aí eles entregam a casa no shopping park, mas você tem que fazer o calçamento, o muro, os irmãos sabem como é que é. E eu falei para ele: tá bom, meu irmão, companheiro, sempre junto, Deus vai preparar, amanhã eu vou ir para nós te ajudar a fazer o concreto. Eu faço o concreto e você joga esse concreto no chão e esparrama ele. Só que aí naquele dia, irmão, na quinta-feira, choveu demais a noite toda, amanheceu a sexta que nós tínhamos combinado de ir, chovendo. Aí eu falei: não vai ter jeito de ir. Liguei para ele, falei: não tem jeito de ir, tá chovendo. Isso aí de manhã cedo, era 6h30 da manhã. Mas na hora que deu 9 horas da manhã, a chuva parou e o sol estalou em Uberlândia. Então é para nós ir. Catei a esposa e os 2 filhos e fui rumo ao shopping park. Quando nós chegou lá, servo de Deus, falei para ele: tô indo, o sol abriu. Chegamos lá, estava o servo de Deus com os 2 meninos dele, na misericórdia, para nós poder fazer aquele concreto. E nós começamos a fazer aquele concreto. Já era tarde, 10 horas da manhã. Passou um pouquinho, a esposa dele fez um almoço, minha família estava junto, nós almoçou. E depois do almoço nós voltamos para o concreto. E à tarde, lá no meio da tarde, da sexta-feira, nós jogando concreto, me passa um homem lá na rua com uma bicicleta. Uma régua de pedreiro na bicicleta, uma colher de pedreiro. O servo de Deus da casa pegou e gritou para ele lá de dentro da casa dele: a paz de Deus. E o homem respondeu: amém. E eu perguntei para o companheiro: quem é? Ele falou: é um testemunhado. Já congregou com nós umas 2, 3 vezes só, mas eu saldo ele com a paz de Deus já, ele já sela com amém. Passou um pouquinho, escutei o freado da bicicleta. Era o homem que tinha recebido a saudação. Olha a importância de uma paz de Deus, irmãos. Ele freou a bicicleta e voltou. E eu falei pro companheiro: o homem lá veio voltando. Mesmo, ele foi lá e veio voltando. E ele chegou com a bicicleta dele. Aí ele falou: o que você está fazendo aí? Eu falei: eu saí lá da minha casa para fazer concreto para ele. E nós estamos querendo concretar essa frente aqui. Eu falei: mas na hora que ele falou a paz de Deus para mim, Deus tocou no meu coração. Freia a bicicleta e vai ajudar meu servo. Já sacou da régua dele, da colher dele, estava amarrado na bicicleta, e já começou a trabalhar com nós. Eu falei: agora eu enrolei, não estava serventeando só um, vou ter que serventear 2. Mas Deus é bom. E nós começamos a mandar concreto naquele chão. Dado um momento depois disso aí, a esposa do servo de Deus, dona da casa, coou um café para nós. Falou: vem tomar um café e comer um biscoitinho. Nós convidou ele, o rapaz que estava com nós, e nessa conversação nós perguntou para ele: de onde você vem, que você passou aqui? Eu falei: não, eu estava lá na casa da irmã Maria. E falou pro companheiro: sabe aquela irmã Maria? Eu falei: sei, eu estava lá na casa dela, peguei o servicinho dela para fazer. Coitada, ela é da igreja de vocês, e ela tá com um banheiro lá para fazer, só que ninguém quis pegar o serviço dela. Aí o irmão perguntou: mas por que ninguém quis pegar o serviço? Eu falei: não, porque ela é aposentada, tadinha, ela só tem dinheiro para pagar eu no outro mês. E ninguém quis pegar. O pedreiro falou: não, eu quero fazer para receber. E Deus tocou no meu coração para ajudar a irmã Maria da congregação. Olha para vocês verem, irmão. Testemunhado. E eu estou fazendo um serviço lá para ela e hoje eu terminei. Só que ela não tem dinheiro para me pagar, ela vai me pagar só mês que vem. Olha o movimento, irmãos. Um homem provado, trabalhou sem receber, passou na porta da casa do servo de Deus, recebeu uma saudação, voltou para ajudar nós, trabalhando de graça, na comunhão e na preparação. Aí ele contando aquele movimento para nós chamou para tomar um café, ele não quis. Falou: não, eu estou tranquilo, não quero. Aí a visão já tomou a irmã dona da casa. Eu falei: ele não quer porque ele está reprovado. Dado o momento, depois que nós tomamos aquele cafezinho, comeu o biscoito, voltamos a fazer o concreto. E ele não comeu o biscoito, não tomou o café. Pediu só um gole d'água. E nós voltamos a trabalhar. A serva de Deus me chamou num canto e falou: irmão, dá uma olhada aqui na janela. Que eu olhei da janela da irmã, eu do lado de fora, e ela do lado de dentro da cozinha, tinha uma bacia no chão e ela tinha colocado ali um arroz, um macarrão, um feijão. Eu falei: que é isso aí, irmã? Ela falou assim: a visão já me pegou. A casa desse homem aí está aprovada. E eu já entendi o recado do céu, irmãos. Chamei o filho do irmão, falei: vamos ali comigo, meu filho, no mercado. O senhor já tocou no meu coração, enche a bacia. O que estiver faltando na bacia, aí você põe. E peguei esse menino, fomos no supermercado, fizemos o que Deus mandou. Voltei com a sacolinha, ninguém viu, entreguei para a irmã, ela colocou na bacia. E nós continuamos fazendo concreto. O dia já estava avançando, porque nós começou tarde. Era 7 horas da noite, a irmã deu um grito: vem jantar. Vem jantar. Aí nós parou o serviço e falamos para aquele homem: vamos jantar com nós. Eu e o servo de Deus, o dono da casa, chamamos ele para jantar. Ele falou: não quero não, eu tô cheio, eu tô tranquilo.
Falei, moço, mas você não tomou o café com nós? Vem jantar com nós. Ele, não, eu não quero não, eu estou em paz. Não é que ele estava em paz, irmão. Ele estava era provado. Mas a autoridade do céu já tinha tomado a dona da casa, para poder falar que lá tinha necessidade na casa do homem. E na autoridade do céu, ela chamou o esposo dela e falou, bem, pode pôr comida no prato para ele, porque eu já reservei numa vazia aqui, uma vaziona grande, o que ele vai levar para os meninos dele comer, porque não tem nada na casa dele. Aleluia, aleluia. Meu Deus. Homem, o servo de Deus foi, tá aqui seu prato de comida, pode comer. Não, eu estou em paz, eu não quero não. A esposa do irmão já gritou lá de dentro, filho, pode comer, porque o que é dos seus meninos, Deus já preparou. E levantou uma marmitona para ele. Esse homem caiu no choro, irmão. Pegou aquele prato, encostou na parede, pôs o prato no meio das pernas, ele chorava em cima de um prato de comida. A janta dele virou sopa, porque as lágrimas dele encharcou a comida dele de lágrima. Aleluia. E ele ia comendo e dando glória a Deus e falando que Deus era bom. Terminou de comer aquilo, ficou visitado por Deus e ainda confirmou. O dos meninos tá aí, pode ficar em paz, filho. O da sua casa Deus já preparou. Nós pegou e voltou a fazer o concreto. Passou um pouquinho depois disso, me entra um rapaz com a bicicleta lá na entrada da casa do irmão. Pai, gritando o homem. Ô pai, já tem mais de 2 horas que eu tô procurando o senhor no shopping park. O senhor sumiu. Mamãe mandou sair atrás do senhor. Fui lá na casa da senhorinha lá, que é a irmã Maria, que ele estava trabalhando. Ela falou para mim que o senhor saiu de lá bem cedo. Onde o senhor estava? Mas tá tudo lá em casa, minha mãe tá preocupada. Eu falei, quem é meu filho? Perguntei para ele, ele falou, é meu filho esse aí. E ele virou pro filho dele e falou assim, pode ir embora para casa, fala para sua mãe que você já me encontrou. Eu só vou terminar esse serviço aqui, daqui a pouco eu tô indo. E nós continuamos mais um pouquinho, foi quase 10 horas da noite até nós terminar aquele concreto. E nós continuamos e finalizou. E aí a marmita para levar para os meninos, Deus já tinha preparado. Ele estava com a bicicletinha dele. Ele falou assim, agora eu amarro a marmita da bicicleta, irmão, e vou embora. E nós falamos para ele, não, nós vamos te levar lá na sua casa, senão a marmita cai. Mas nós precisávamos levar aquilo que Deus tinha preparado, que estava na bacia. Pegamos a bacia sem ele perceber e colocamos dentro do porta-mala. E falou, dá aqui sua marmita, que eu vou levando a sua marmita dentro do carro, você vai de bicicleta e nós vai te seguindo até nós chegar na sua casa. Perguntei pro irmão onde ele mora. É umas 4 ruas aqui para baixo, Juliano. E nós foi, ele na bicicleta na frente e nós com o carro atrás. Olha o que é a paz de Deus, irmão. A paz de Deus, a saudação da paz de Deus fez aquele homem parar e ajudar nós a fazer o concreto. Vocês acham que acabou? Na hora que ele estava chegando perto da casa dele, o companheiro virou para mim e falou assim, ele mora lá, onde está aquela mulher lá na porta. E aquela mulher que está lá na porta é a esposa dele. Nós olhamos para a esposa dele, irmãos. Ela estava com um pedaço de pau na mão. E braba, no olho da ira. E ele na frente de bicicleta, ele percebeu que a esposa dele estava parada lá. E o esposo conhece a esposa, por certo ele viu que ela estava irada com ele, descontente com alguma coisa. E ele pegou e foi entrar no portãozinho da casa dele e nós estávamos vindo mais atrás com o carro. Ela tentou dar a primeira paulada no esposo, irmão, vocês acreditam nisso? Na hora que ela tentou dar a primeira paulada, ele desviou da primeira paulada. Quando ela foi tentar dar a segunda paulada para acertar o esposo dela, irmão, ela estava tomada pelo espírito contrário, queria bater no marido, irmão. Quando ela levou o porrete para acertar a segunda, o Senhor tomou o servo de Deus na valentia do céu, apontou o dedo para ela e falou, mulher, a paz de Deus. Quando falou a paz de Deus para ela, irmão, o espírito saiu na hora, ela deixou o porrete cair no chão. Aleluia. Nós encostou o carro, ele ficou com vergonha, entrou com a bicicletinha dele para dentro da casa dele. E ele já tinha contado para nós à tarde, irmão, que ele tem 3 filhos homens. Aquele que foi com a bicicleta é o mais velho. Só que ele tem um menino dele, que ele falou, irmãos, eu gosto dos meus 3 filhos. Mas tem um menino meu, que é o meu menino do meio, que eu tenho uma comunhão muito gostosa com meu filho. Sabe, eu olho para ele, Deus me visita, ele contando para nós. Eu tenho uma ligação com esse menino meu do meio, que é diferente. Beleza, e quando nós chegou lá na porta, ele tinha falado o nome do menino dele. Hoje eu não me recordo. Eu virei pro menino que estava do lado, que aí a mãe tentou acertar o marido, gritou, onde você estava, rapaz? E aí quando houve a paz de Deus, entre a primeira tentativa da porretada e a segunda tentativa, ela perguntou onde você estava, com ar de ira. Mas quando falou a paz de Deus para ela não aguentou, soltou o porreto no chão. E do lado dela tinha um menino, eu falei, filho, qual que é seu nome? Ele falou o nome dele para ele, esse é seu menino do meio, mulher? Ele falou, esse é meu menino do meio, como é que você sabe? Ele falou, é porque a comunhão que ele tem com o pai é muito grande. Não é, meu filho? Você gosta do seu pai, não gosta? Foi, eu gosto demais do meu pai. Era um menino de uns 8, 9 anos. Eu falei, então vem cá, filho. Aí o servo de Deus foi abrir o porta-mala, o que Deus tinha preparado estava dentro da bacia. As sacolinhas dentro da bacia. Falei, vem cá, filho, ajuda nós a colocar isso aqui para dentro, que hoje o demônio vai ser quebrado aqui dentro da sua casa. A mulher olhou espantada, começou a encher o olho d'água, e ele foi pegando aquela sacolinha que Deus tinha preparado, e foi pegando e olhando, e fica isso. Ele dava uma olhadinha dentro da sacolinha e começou a chorar e falava assim, é verdade, o meu pai nunca mente para mim, o meu pai nunca mente para mim, aleluia. Bendito seja Deus. Ele foi pegando, jogou, e aí veio o mais novo também, pegou, o mais velho que tinha ido lá também com a bicicleta, foi ajudando a colocar o que Deus tinha preparado para dentro da casa daquele povo.
Quando nós entramos lá pra dentro, o menino do meio, o pai, foi lá pro fundo do quintal de vergonha, baixou a cabeça com vergonha de nós, por nós ter visto a cena, e nós falamos pra ele, fique em paz. E o companheiro que estava com nós, que é o que mora no Shopping Park, vocês vão entender a obra, estava tomado pelo Espírito Santo de Deus, aleluia. E o Senhor visitava ele numa linguagem muito linda, e ele falou, nós vamos buscar a face de Deus de oração nessa casa. Nós entramos pelo portão do fundo, foi até pela porta da cozinha, e olhamos lá, tinha 4 tijolos no fundo da casa, era lá que ele estava cozinhando. Não tinha gás, em cima do fogão, um forrinho em cima forrado, não tinha nada na casa, nem água para servir direito para nós. Mas o Senhor falou, o Deus está aqui. Eu falei pro companheiro, Deus está nesse lugar e aqui vai ter uma obra. Hoje nós precisamos quebrar o diabo aqui no meio, dentro dessa casa. Ele, tomado na virtude do céu, falava numa linguagem muito linda, eu não sabia, eu não estava dando conta de entender. Se era o céu que tinha abrido o telhado daquela casa, se era o chão que tinha levado nós para perto do céu, e nós buscamos a face de Deus, oração dentro daquela casa. Dobrou o joelho a esposa, o esposo e os 3 filhos. O que Deus tinha preparado estava em cima da mesa. E dado o momento daquela oração, o esposo abraçou a esposa abraçou a esposa e pediu perdão. Os 3 meninos abraçou o pai e a mãe. Aleluia, o nome do Senhor. Foi levado uma oração dentro daquela casa. Foi derrubado o demônio da confusão, o demônio da separação. E nós estamos aqui dizendo que Deus é bom, aleluia. Não tinha gás naquela casa. O servo de Deus comunicou aos santos. No outro dia levaram o botijão de gás para aquela família. E nós estamos aqui glorificando a Deus. Bendito seja Deus. E o menino do meio virou para o pai antes de nós orar e falou assim, pai, o senhor não mente para mim. Hoje de manhã o senhor saiu cedo para trabalhar e falou para mim, hoje o papai traz comida para vocês comer. Pode ter certeza que hoje o papai traz. E Deus preparou a comida para aquela família, arrancou o diabo de lá, o espírito de confusão, e nós estamos glorificando a Deus nesse grupo. Aleluia o nome do Senhor. Glória, glória a Deus. Meus irmãos, essa obra aconteceu no Shopping Park. Aleluia. 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 Deus está na sua vida, Oripe. Aleluia. Meus irmãos, essa obra aconteceu aí onde você está trabalhando. Essa obra aconteceu na casa do irmão Oripe e da irmã Kelly. E aí é lugar de obra, Oripe. Porque eu fiz um decreto na tua vida que a tua casa seria casa de oração. E esse movimento que está acontecendo nesse lugar é para o nome de Deus ser glorificado. Deus que abençoe os valentes que estão aí. O companheiro que nós estávamos ajudando era o Oripe. Aleluia. E eu estou vendo esse movimento bonito aqui, nesse grupo. O que vocês têm feito por essa família, só Deus para pagar vocês. Mas esse lugar aí, Oripe, é lugar de obra. E essa obra, aleluia. E essa obra, Oripe, nós contemplamos ela junto, meu irmão. E a autoridade de Deus que te tomou naquele dia. Nunca, Oripe, aleluia. Deixa alguém falar que Deus não está na tua vida. Que Deus não usa da tua boca. Você saudou o homem, nós viu obra. Você saudou a mulher, o diabo teve que ir embora. É Deus na sua vida, filho. Aleluia. O Senhor me deu de contar essa obra hoje no culto à tarde. E senti e falei pro irmão Wesley, eu vou contar essa obra lá no grupo da construção da casa do Oripe. Porque essa obra aconteceu lá na casa do Oripe. Eu agradeço a Deus por ter contemplado essa. E outras que Deus deu a graça de contemplar. Mas eu precisava contar isso aqui para os irmãos. Essa casa aí é lugar de obra. Essa casa aí é lugar de obra. Como o diabo quis matar a tua casa, Oripe. Ele peleja contra você desde o ventre da tua mãe. Mas ele não conseguiu e não vai conseguir. Já tentou matar seus filhos. Não conseguiu, não vai conseguir. Já tentou calar tua boca, irmã Kelly. Não conseguiu e não vai conseguir. Vocês é homem e mulher de Deus na terra. Deus que abençoe os irmãos. Agradeço a Deus por essa obra. Deus seja louvado.